Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu gostaria de abordar nesse vídeo algo que o Senhor tem falado e graças a Deus, né? O Senhor não tem falado só comigo, porque eh, muitas pessoas, né, nos rotulam de falsos profetas, mas a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor não faz nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. Eu, por diversas vezes, com vários sonhos, Deus tem me mostrado, né, sobre um grande tsunami que virá sobre o mundo, assolará o mundo e nossa nação não será diferente. E eu tive um sonho, irmãos, que eu estava na beira de uma praia e o mar ele vinha avançando. E quando ele chegava, aquelas ondas chegavam, um homem pegava na minha mão e mergulhava junto comigo. E as ondas passavam por cima de nós. Quando nós levantávamos, irmãos, a ruína estava feita. Muitas pessoas mortas, carros, casas, prédios, tudo destruídos. E eu fiquei assim, desolado no sono. Eu fiquei desolado e ao mesmo tempo eu fiquei grato a Deus por eu não ter morrido naquele sonho. E o que é interessante dizer, irmãos, é que infelizmente as pessoas insistem em não acreditar nas coisas que o Senhor mostra para a sua igreja. Eu lembro de um casal que eu conheci que teve um sonho, não sei se foi o esposo ou a esposa que teve um sonho, que eles moravam na beira de uma praia, o tsunami vinha e matava eles com toda a família, levava tudo, irmãos. E vocês me acreditam que esse casal comprou uma casa na beira da praia? Será que eles acreditam naquilo que o Senhor falou com eles, mostrou para eles? É porque, infelizmente, tem muita gente que diz assim: "Ah, os sonhos, eles não querem dizer nada", né. Eu lembro que uma vez o Senhor me usou para falar com alguém, através de um sonho, e a pessoa disse assim para mim: "Ah, a psicologia explica o teu sonho. É porque tu fala muito em Deus, tu prega muita palavra, e aí tu dorme pensando em Deus, pensando nessas coisas e tu sonha". Nem sempre os sonhos são frutos daquilo que nós vimos, daquilo que nós, presenciamos durante o dia ou daquilo que nós desejamos. De fato, muitas vezes os sonhos eles são proféticos, né. Você lembra de Nabucodonosor? Em Daniel capítulo 2, Nabucodonosor teve um sonho e ele eu acho interessante, eu me divirto quando eu leio essa passagem, que Nabucodonosor ele queria que os mágicos, os feiticeiros, os astrólogos, eles não apenas dissessem o que queriam dizer, o que queria dizer o sonho de Nabucodonosor, mas Nabucodonosor queria que eles dissessem com o que ele tinha sonhado e o que queria dizer o sonho, né. E aí teve até um que disse: "Mas o rei, o que o senhor está pedindo é impossível demais. Ninguém, por tão poderoso que fosse, fez isso", né. E aí o rei disse: "Olha, se vocês não me contarem, vocês todos serão exterminados", né. E aí vocês conhecem a história, Daniel foi orar, né, e o Senhor revelou a Daniel, o significado do sonho de Nabucodonosor. No capítulo 4 de Daniel, nós vamos ver Nabucodonosor novamente tendo outro sonho, né. E aí ele já sabia quem podia interpretar, chamou Daniel, Daniel interpretou o sonho dele e ainda deu um conselho para ele: "Olha, rei, siga o meu conselho, pare de pecar, né, e ajude os pobres". Nabucodonosor não seguiu o conselho de Daniel, qual foi o que que aconteceu com ele? Passou 7 anos, né, como animal, como bicho, né, comendo capim, dormindo ao relento. Por quê? Porque ele não acreditou naquilo que o servo do Senhor falou para ele, ele não obedeceu aquilo que o servo do Senhor, né, disse a ele para fazer. Então, é importante nós observarmos esses detalhes, né, para que nós não venhamos sofrer as consequências da nossa incredulidade, não é?
eu lembro de um sonho que eu tive um tempo, que eu lembro como se fosse hoje, eu estava assistindo um jornal, era um jornal da Rede Globo chamado Bom Dia Brasil. E aí, nesse jornal, tinha um cientista e o repórter estava relatando uma situação de que o mar havia surgido em vários lugares, inclusive aonde não existia mar, ele estava surgindo. E aí o cientista falou assim: "Não, mas essa explicação, eu posso explicar o porquê". E o repórter perguntou: "Por quê?". Disse: "Não, porque quando Deus criou o mundo era só água". E aí nós lembramos, né, do que está escrito lá em Gênesis 1: "No princípio era o verbo", né. Aliás, no início, Deus criou o céu e a terra. No princípio, né, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, quando você vê ali Deus criando, né, criando o mundo, você vai ver que Deus ele fez uma separação entre as águas e fez a terra, né. Então, eu sei que tem muita gente incrédula, gente dentro da própria igreja, né, gente que diz professar a fé em Cristo Jesus, mas que é cético quanto a essas questões, né, que o Senhor mostra. Irmãos, uma certa vez alguém perguntou para mim se o meu canal ia ser um canal de profecias, um canal de eu falei: "Gente, não tem como eu fazer um canal só de profecia, porque não é todo dia que Deus vai dar uma profecia pra gente. Não é todo dia que Deus vai mostrar alguma coisa para nós". Então, assim, é importante, né, nós mostrarmos, divulgarmos aquilo que o Senhor nos mostra, mas é importante também nós dizermos, né, às pessoas, inclusive eu quero ressaltar isso aqui, que nós temos vídeos, né, com mensagens bíblicas, mensagens de reflexão, não que essa não seja, mas eu digo uma mensagem que não fala de profecia, que não fala de sonhos, mas mensagens que, nos levam a pensar sobre o pecado, que nos levam a pensar sobre o arrependimento, sobre a eternidade. É importante também você assistir esse tipo de vídeo, né. Mas voltando ao tema aqui que nós estamos abordando. Então, irmãos, hoje nós vamos estar, passando aqui, colocando para vocês ouvirem, alguns sonhos, né. Não deu para colocar tudo, nós vamos fazer depois um outro vídeo, mas hoje nós vamos ouvir os sonhos da irmã Ellen, a irmã Ellen que é lá do estado de Minas Gerais. Ela teve 2 sonhos, e o que é interessante é que toda vez que a irmã Ellen sonha, eu sempre estou enxergando nos sonhos dela, né. E esses sonhos que ela teve, ela ainda não me conhecia, diga-se de passagem, ela ainda não me conhecia. Nós temos o sonho também da irmã Denise, lá do Rio de Janeiro, que também teve um sonho com relação ao tsunami, com relação a grandes ondas, e graças a Deus que o Senhor não mostrou só para mim, né, mostrou para outros. E a Bíblia diz isso, é Amós 3:7, né, Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos, os profetas, seus servos, ou seja, no plural, né, toda a igreja, né. Agora, infelizmente, nem todos dão ouvido, né, nem todos acreditam, nem todos levam a sério, né, essas revelações que o Senhor, dá, né, a uma porção do seu povo, né. Agora, irmãos, o que é muito triste é ver que mensagens coaches, né, mensagens que não edificam, que não levam o ser humano a se arrepender, não leva o ser humano a refletir acerca das suas atitudes, dos seus erros, né, esse tipo de mensagem bate o recorde, né, porque as pessoas querem ouvir coisas que agradam o seu ego, né, coisas que massageiam, né, o seu ego. Então, é importante nós observarmos, né, que Jesus, quando ele estava falando às igrejas do Apocalipse, ele dizia o quê? "Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas". Então, que você possa refletir, e que você possa, né, buscar em Deus. Se você não acredita, pede para Deus falar contigo, pede para Deus te mostrar se de fato isso é verdade ou não. Irmãos, eu nunca esqueço de quando eu me converti, à noite eu fiz uma oração, e eu falei para Deus que eu era muito confuso, que eu
ia no espiritismo, eu escutava uma coisa, eu ia na igreja católica, eu escutava outra. Eu disse: hoje eu fui na igreja dos crentes e escutei outra coisa. Eu falei: Senhor, me mostra, se o Senhor existe. Ainda falei assim: olha, se o Senhor existe, se revela para mim hoje à noite e me mostra como é que eu devo te servir. E aí eu lembro que eu sonhei que o sol falava comigo. E ele dizia: eu sou o sol da justiça, eu sou Jesus. E é comigo que você tem que ter compromisso. Então, se você pedir para Deus falar contigo, ele vai falar. Se você pedir para Deus te mostrar se as pessoas que estão falando isso, se elas estão falando delas mesmas ou se é o Senhor que está direcionando, meu irmão, não tenho nenhuma dúvida de que o Senhor vai falar com você. O Senhor, ele vai falar contigo, ele não vai te deixar sem resposta, sabe? O mesmo Deus que fala comigo, que fala com outros irmãos, fala com você também. Eu não sou melhor do que você só porque eu tenho título. Eu não sou melhor do que você só porque eu estou gravando vídeos aqui na plataforma, né, divulgando aqui no YouTube, só porque eu tenho o dom da oratória, o dom de falar, né. Não, eu não sou melhor do que você em nada, absolutamente nada, pelo contrário, eu sou menor do que você. Porque se nós estivermos em um lugar que eu não conheça, eu até dos seus olhos eu preciso, para você me guiar no lugar onde nós vamos estar. Quer dizer, eu não sou melhor do que você só porque eu tenho um título, de jeito nenhum. Então, mesmo Deus que fala comigo, ele fala contigo também, né. Eh, a Bíblia diz lá em João capítulo Evangelho de João capítulo 3 versículo 8, que todo aquele que é nascido do Espírito é como um vento, não se sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Então, seja guiado pelo Espírito Santo. Busque, antes de você julgar, antes de você atirar pedras, antes de você condenar, antes de você chamar alguém de falso profeta, pergunte para Deus, meu irmão, se isso é verdade ou não. Eu adotei uma tática na minha vida que é a seguinte: quando alguém chega comigo e diz: "Olha, Deus mandou te dizer isso e isso", eu não duvido não, eu espero, né. Tem coisas que, por exemplo, eu recebi uma profecia em 2012, essa profecia foi se cumprir na minha vida em 2018. Um irmão falou para mim que Deus ia me levar na Europa, isso em 2012. Quando foi em 2018, eu recebi um convite, né, a um casal muito querido, né, a irmã Kelly e o irmão Steven lá da Suíça, me levaram para a Suíça. Ou seja, eu recebi a profecia em 2012, né. Então, o problema nosso, irmãos, é que nós somos imediatistas, nós queremos tudo para agora. Nós queremos ver agora, né. Caleb esperou 85 anos para cumprir uma promessa do Senhor na vida dele, né. Ele esperou 85 anos. Então, a Bíblia diz que para Deus um dia é como se fosse 1000 anos e 1000 anos é como se fosse um dia. Então, eu nunca divulguei quando essas coisas vão acontecer, porque Deus nunca me disse quando iam acontecer, mas Deus me mostrou que vai acontecer. Então, eu vou trazer esses 3 relatos. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, né, e porque o Senhor, ele está nos alertando, o Senhor está falando conosco, não é. E quando o Senhor fala, meu irmão, né, quando o Senhor fala, ele cumpre, não tenham dúvidas, acontece. Quando o Senhor fala, acontece. Então, estejamos atentos, né, estejamos orando, né. Esse vídeo e os vídeos que eu gravei, que eu falo sobre isso, não é para alarmar ninguém, não é para trazer, deixar a pessoa apavorada, desolada, não, é simplesmente para alertar, né, levar a pessoa meu irmão, eu penso o seguinte: se eu morasse num lugar aonde fosse, digamos assim, na costa litorânea ali, e um lugar onde, corresse esse perigo, meu irmão, eu não ia ficar desesperado não. Só porque Jesus disse assim: "Olha, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá". Quem está em Jesus não morre. Quem está em Jesus vive porque Jesus é a vida, né. Ele disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim". Irmão, nós vamos ter que encontrar com Jesus de 2 formas, nós temos 2 formas aí para nos encontrarmos e morarmos com ele em definitivo, né. O arrebatamento, se estivermos vivos na época do arrebatamento, e a outra se nós morrermos em Cristo, com Cristo, né.
quando nós partirmos desse mundo, se nós partirmos na verdade, seguindo o Senhor, nós certamente, né, moraremos com Ele por toda a eternidade. Agora, se nós partirmos desse mundo sem Jesus, se no arrebatamento a gente estiver sem Jesus, aí, meu irmão, aí a gente vai estar frito, como diz lá no Piauí, lá no Pará também. Aí a gente vai estar frito, meu irmão, porque aí já não tem mais jeito. Então, o conselho que eu dou não é que você fique desesperado não, e nem apavorado não. Meu irmão, ore ao Senhor. O Senhor pode te dar um livramento, pode te dar condição de você sair de lá, né. E você pode, quem sabe, morrer mesmo numa catástrofe como essa. Mas saiba de uma coisa, eh, o importante é nós partirmos com Cristo. Lembra do rico e Lázaro? Os 2 morreram, mas olha a diferença entre os 2. Lázaro foi para o paraíso, né, e o rico foi para o inferno. Por que que ele foi para o inferno? Porque ele não obedeceu os preceitos do Senhor. Ele não obedeceu os mandamentos do Senhor, ele não amou o próximo, né. Quantas vezes ele teve a oportunidade de amar Lázaro e não amou, ajudar Lázaro e não ajudou. Quando ele morreu, ele sofreu as consequências, né, das suas escolhas durante a sua vida, né, das suas atitudes durante o tempo em que passou aqui na terra. Porque nós estamos aqui de passagem, então não fique desesperado com isso, não fique aflito, ore ao Senhor, e o Senhor vai fazer o que for melhor por você, né, porque o melhor a vontade de Deus é o melhor para as nossas vidas, tá certo? Então, eu deixo aqui, né, essa reflexão e acompanhe comigo e veja, né, esses sonhos desses irmãos aí que tiveram com relação, né, a esse grande tsunami que vai acontecer. Irmãos, eu já conversei com centenas de pessoas que tiveram sonhos parecidos com os meus, sonhos sonhos idênticos aos meus, e eu não tenho dúvida de que é o Senhor falando, que é o Senhor mostrando a nós o que de fato vai acontecer. Aí tem gente que fala assim: "Ah, mas Deus prometeu que não destruiria mais a terra com água". É verdade, e ele prometeu e ele vai cumprir, mas ele não disse que não castigaria mais a terra com água. Ele não diz que não traria juízo em alguns lugares da terra ou para algumas nações através da água. Ele disse que não destruiria a humanidade. Ele disse que não destruiria a raça humana como um todo, completa. Mas daí você pensar que o Senhor não usa o mar para trazer juízo sobre nações, sobre pessoas, aí, meu irmão, aí eu digo que você está sendo, né, a sua mente está muito pequena, porque aí nós precisamos analisar todos os contextos, não é? Então, e aí quando você olha, por exemplo, aquele grande tsunami que teve lá no Japão, acho que 2011, se não me engano, teve um na Indonésia, meu irmão, que vitimou o quê? Mais de 200 ou 300.000 pessoas. Então, né, mostra, né, que o Senhor, ele usa sim o mar, ele usa a natureza sim, né, para trazer juízo, né, sobre as pessoas. Então, esteja alerta, não fique apavorado, pelo amor de Deus, não fique aflito, mas ore e busque ao Senhor, tá certo? Então fique aí com esses relatos, tem os relatos da irmã Ellen, lá de Minas Gerais, e o relato da irmã Denise, lá do Rio de Janeiro. Lembrando que os outros relatos que nós recebemos, nós vamos estar gravando, um outro vídeo e vamos estar, colocando mais relatos de irmãos, tá certo? Então, fique com esses relatos, um grande abraço e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos. Eu quero dizer que eu não me lembro com certeza o ano, o 2016 ou 2017, eu tive um sonho que eu estava na casa de uma comadre minha, a parede da casa era toda de vidro, e quando eu olhava assim, por cima de um morro, vinha uma onda muito grande. Era uma onda que cobria aquele morro todo, sabe? E ali eu, dentro daquela casa ainda via a onda crescendo. Ela crescia para depois ela cair, né? Ela dar aquela volta por cima do morro e cair.
quebrar, né. Então, quando eu vi aquela onda crescendo, me ajoelhei perante aquela parede de vidro da casa e comecei a orar, orar, orar com muito fervor. E aí aquela onda, enquanto eu estava orando, eu estava de joelhos, a onda vinha, passava por cima de todas as casas, inclusive da casa que eu estava de joelho, que tinha parede de vidro. E só que aquela força da água, ela não conseguia derrubar a casa que eu estava orando e nem quebrou aquela parede de vidro. Quando eu terminei de orar, que eu percebi que não tinha mais água caindo, eu cheguei assim na rua, no portão e olhei. Aí via só a água escorrendo pela rua. Aí eu saí da casa da minha comadre e entrei dentro de um ônibus. Dentro desse ônibus tinha só eu e o motorista. E eu ia passando por uma estrada, né, dentro do ônibus, e olhava assim para fora e via poucas pessoas passando, eram irmãos, né? A gente sabe distinguir quando é cristão e quando não é. E muitos andavam sós, com a Bíblia na mão, tinham famílias também. O ônibus ia andando, aí dava aquele espaço, aí lá na frente tinha famílias, aí o ônibus continuava andando. Tinha casal com a Bíblia, mas eram pouquíssimas pessoas que estavam caminhando por aquela estrada depois dessa onda gigantesca, né, que cresceu, ela cresceu por cima daquele morro. E o interessante é que passou por cima de tudo, mas a casa que eu estava, o restante das casas ali da rua, ela não acabou com nada. E esse sonho ficou assim muito fixado na minha mente. Então, eu quero deixar esse sonho aqui pro irmão. Amém? A paz do Senhor a todos. Meu nome é Ellen Sara e eu autorizo o missionário Reginaldo a divulgar os dois sonhos, né, que eu tive com tsunami. E nos dois sonhos que eu tive, foram em momentos diferentes e o missionário estava no sonho. Já faz uns anos atrás que eu tive esses dois sonhos. O primeiro sonho que eu tive foi, eu estava no local, parecia um local de zona rural, né? E tinha uma cabana, uma casa muito simples, como se fosse uma cabana. E tinha muitas árvores e é como se fosse numa área fechada, né? Uma, de sítio, tudo fechado, não tinha outras casas, só essa casa. E eu chegava e eu entrava e eu via, tinha umas pessoas ali, várias pessoas. Tinha um carro estacionado lá fora e dentro da casa, entre as pessoas que estavam ali, não eram muitas, eu reconheci duas pessoas. São pessoas famosas, era uma dupla sertaneja. Eles estavam lá junto com a equipe deles, né, da banda, e eles estavam nessa casa. Era a dupla sertaneja Bruno e Marrone. E não como eles são hoje, eles eram um pouco mais novos, mas eu reconhecia. Não que eu acompanhe eles, mas eu reconhecia no sonho eu reconhecia eles. E nessa casa estava um missionário, eu dizia, missionário, só está por aqui. E eu estava de passagem neste local, eu sabia que estava de passagem. Eu não sei como eu cheguei lá, mas o missionário falava para mim que estava ali para uma obra de Deus. Aí eu pensei comigo mesma que talvez o missionário estivesse lá para evangelizar aquelas pessoas, levar a palavra do Senhor àquelas pessoas. E
a dupla, o Bruno e Marrone, que estavam lá, eles realmente estavam ali e eles sentavam numa mesa junto com o missionário. E o missionário conversava com eles. E eu ficava observando tudo aquilo. De repente, começava a ouvir um barulho vindo das árvores. Eu ia lá fora, era uma ventania muito grande, estava tendo. Eu olhava para o céu e parecia que estava querendo formar uma tempestade. E eu voltava e dizia: Olha, vai haver uma grande chuva, uma tempestade aí, vamos nos preparar. E foi tudo muito rápido. Começou a aumentar, né, a ventania, começou a aumentar, 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 e eu não via cair água de chuva nem nada, somente muita ventania e o céu estava escurecendo. De repente, eu fui assim, tipo, transportada para outro local. E desse outro local, eu ia como se eu tivesse em cima de um monte. E eu olhava a cidade onde estávamos. Era uma cidade de praia, região de praia, litorânea. Tinha as margens da praia, tinha coqueiros, tinha coqueiros, tinha muitas ruas paralelas e, e aquele vento, quando eu olhava para o mar, a, o, o céu estava mais escuro e de repente eu começava a ver uma grande onda se formando. E eu olhava para a onda se formando e ela cada vez maior, eu olhava para a cidade. Então eu olhava para a cidade e olhava para a onda. E como eu estava um pouco longe, não dava para eu ficar gritando para as pessoas. Eu ficava muito preocupada, muito preocupada. Ficava nervosa, ficava tensa. E a onda foi se chegando. Só que as pessoas que estavam na praia, circulando ali pela orla, os carros passando, era uma cidade simples, não era cidade capital. E eu dizia, as pessoas não estão olhando essa onda que está crescendo, crescendo, não estão vendo. E aí a onda chegava. A onda chegava, ia entrando cidade adentro. Tomava toda a praia, levava tudo, levava as pessoas, levava carro, levava tudo. Nesse intervalo eu fiquei muito desesperada, porque no meu, a minha preocupação era com aquelas pessoas todas e também saber que um pouquinho mais para dentro daquela cidade poderia estar aquele sítio, aquele local onde estavam, né, o missionário e aquelas pessoas também. E de repente é como se eu voasse, é como se eu voasse, né? Eu me joguei, é como se eu voasse e eu chegava de volta àquele local onde estava o missionário Reginaldo e aquelas pessoas naquela casa. E eu avisava rápido, e eu chegava lá, de repente eu estava lá, e eu dizia: está chegando a onda aqui, está chegando o tsunami aqui, corram por suas vidas, vamos correr. Aí o missionário saía, todos saíam desesperados. O missionário, quando saía da casa, aí ele dizia: Irmã Ellen, da onde está vindo? Eu disse: está vindo ali daquele lado. Eu apontava. Aí quando eu apontava, o missionário olhava para o local, ele dizia: eu estou vendo chegar. Eu disse: você está vendo, missionário? E sim, eu estou enxergando agora, estou enxergando a senhora, estou enxergando tudo. Eu disse, aí o missionário dizia: então vamos correr, irmã Ellen, vamos correr por nossa vida. E o missionário estava enxergando. E aí, de repente, ele ia para um carro que tinham deixado lá, na correria, deixaram um carro branco. O missionário pegava aquele carro e começava a dirigir. E eu via o missionário dirigindo. Eu entrava dentro do carro e o missionário dirigindo com muita velocidade para aquela água não nos alcançar. E aí, esse foi o primeiro sonho. Irmãos, aqui é a irmã Ellen Sara novamente. Eu vou relatar o segundo sonho, já autorizando o missionário Reginaldo publicar esse segundo sonho que eu tive
que ele estava no sonho e foi também uma situação de sonho com grandes ondas, como um tsunami. Eu estava no local, passeando como se fosse orla novamente. Irmãos, eu moro no sul de Minas há muito tempo e aqui não tem praia. Então, não foi um sonho que eu possa dizer por morar próximo de praia ou por desejar ir para uma praia. Eu não tenho esse desejo de ir para a praia. Tem pessoas que têm e gosta de, tem desejo e gosta de ir para a praia. Eu não tenho desejos de ir à praia, nem sonhos de estar indo frequentes em praia. Faz muito tempo que eu não vou em praia. Faz muitos anos que eu não vou em praia. Então, esses sonhos que eu tive não foi reflexo dos meus pensamentos e nem de filmes, porque na minha casa nem tem televisão. Há muito tempo, muitos anos, não tem televisão. Não assisto filmes, não assisto novela. Então, este sonho eu estava no local, era uma praia, também parecia ser parte litorânea, e era uma praia assim, meio que fim de praia ou praia meio deserta. Mas tinha umas pessoas tomando banho ali, se divertindo, e eu caminhando na areia. Caminhando na areia, a areia não era muito fina, tinha algumas pedrinhas e a água bem tranquila, tinha poucas ondas, bem pouquinho, bem água muito tranquila, muito limpa, lugar sossegado. E interessante que tinha uma parte da areia da praia e logo em seguida, quando terminava a parte, um pouquinho da parte da areia, tinha uma duna de areia bem alta, como se fosse um paredão, uma duna alta, íngreme, a duna. E ali eu vi as pessoas, né, tomando banho, crianças, famílias, estavam se divertindo num dia normal, né, de praia, tinha sol. De repente, eu me via, né, me distanciando daquelas pessoas que estavam ali e eu ficava em cima de umas pedras, grandes pedras. E eu olhava para o mar, ficava apreciando o mar, que estava tão tranquilo. Parecia um dia perfeito, né? Tão tranquilo, água serena. E de repente eu olhava lá para o horizonte do mar. É que eu começava a ver uma onda se levantando. Parecia um paredão azul de água. Ela vindo como se fosse assim um turbilhão de água, sabe? Não parecia onda que ia fazer a crista da onda, não. Parecia um paredão de água. E eu vi aquilo. E eu vi aquilo, eu fiquei um pouco assustada, mas não com medo. E eu olhei para as pessoas, cheguei a gritar lá dessa pedra onde eu estava, dizendo: corram, saiam da praia, mas parece que ninguém estava me ouvindo. E aí, cada vez mais aumentando, e eu sabia que ia para aquele lugar onde estavam aquelas pessoas e naquela praia onde eu estava. E eu começava a caminhar, não correr, mas caminhar rapidamente. Nesse caminhar, eu vi um missionário. O missionário estava caminhando na praia, sozinho, ele estava caminhando. Eu encontrava o missionário: o senhor está por aqui? Está vindo uma onda aí. E aí o missionário olhava para o horizonte e dizia: é mesmo, irmã Ela, vamos embora. Vamos. Eu disse: mas é aquelas pessoas ali. Interessante que no sonho parece que o missionário estava enxergando. Tinha a visão dele normal. E aí eu dizia: aquelas pessoas ali, missionário, e dizia: não vai dar tempo. O missionário dizia: não vai dar tempo de avisá-las, porque eu já passei para lá, já passei por lá, vi que as pessoas estão muito preocupadas com as suas diversões. Vamos correr pela nossa vida. A gente corria e tentava subir a duna de areia. E quanto mais a gente subia a duna, mais
a gente escorregava da areia, ia escorregando. E aí o missionário disse: Vamos orar, irmã Ellen, vamos orar. E a gente parava, orava. De repente, aquela duna ficava solidificada, como se fosse um paredão, sabe? E a gente conseguia escalar. A gente escalava e quando a gente chegava em cima, no topo, a gente olhava, a onda já tinha chegado lá embaixo e engolido aquelas pessoas. E o mar já estava recuando de volta. E o missionário falou: Vamos, irmã Ellen, porque se a segunda onda tiver, se tiver segunda onda, pode chegar aqui, ou metade de onde estamos. Vamos prosseguir e tentar avisar as pessoas. E foi assim o segundo sonho que eu tive, né, no qual o missionário Reginaldo estava, no sonho. Isso está fazendo, acho que uns 2 anos, mais ou menos. Que todos fiquem na paz do Senhor.